Se você quer saber em qual versículo da Bíblia está a reencarnação, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar bem certinho para você. Meu nome é Rodrigo Binhara e vamos para mais um episódio do Evangelho Uma Palavra. Olá a todos! Nos vídeos anteriores começamos a analisar os primeiros lances da aparição de Nicodemos no Evangelho de João. Após entendermos o contexto geral de sua vida e da sua motivação para buscar o Cristo, continuaremos nosso estudo a partir do versículo 3. Na tela sempre vamos mostrar os versículos, juntamente com as siglas das traduções que utilizamos. A tela seguinte irá descrever a quais obras se referem estas siglas. 3. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Entre as traduções bíblicas, a resposta de Jesus traz algumas diferenças importantes que comentaremos a seguir. Para iniciar de fato, vamos relembrar a motivação de Nicodemos, voltando ao versículo 2, porém através da narrativa de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 14. O Messias estava acompanhado apenas de 2 de seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Importante observar que Jesus recebe um fariseu com a sua bondade costumeira. Mesmo vindo de um grupo que se intitulava inimigo de Jesus, ele o recebeu bem, pois sabia o que havia no coração de Nicodemos. Uma coisa interessante nesse aspecto de recepcionar, tratar as pessoas, é que geralmente nós tratamos melhor as visitas do que as próprias pessoas que moram conosco. Já repararam isso? A gente oferece água, pergunta se quer se sentar, mesmo que seja no nosso lugar. Ouvimos a visita com muita atenção, respondendo a tudo. E para quem mora conosco, ai dela se pegar a nossa caneca. Então que tal se entre os familiares falássemos mais as palavras mágicas? Obrigado, eu te perdoo, me desculpe, eu te amo, com licença, por favor. Vocês conhecem a oração do Ho Oponopono? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Muitas pessoas utilizam essa oração até mesmo como um mantra para auxiliar em questões de relacionamento, seja eles quais forem. Experimentemos fazer aos que moram conosco o que fazemos para as visitas, com respeito e gentileza. Quem receber até poderá achar estranho, poderá achar que você vai querer algo em troca, mas você vai mostrar que não, e se você continuar mantendo essa conduta, com certeza vai melhorar o relacionamento em seu lar. Vamos experimentar? Então, façamos a nossa parte. Jesus, independentemente de quem chegava até ele, não tratou ninguém com desdém, mesmo sabendo dos seus defeitos. Lembrando que Jesus sabia o que havia no coração dos homens, tá? Acolheu Nicodemos, o sábio do mundo. Acolheu Zaqueu, o publicano. Acolheu a todos os apóstolos, convivendo com eles e com os seus defeitos. Aqui é onde devemos calçar o sapato e sentir o Evangelho, pensando que se estivéssemos no lugar de Jesus, como agiríamos? Ok, não vamos falar nada. Mas vamos nos atentar principalmente na conduta do Mestre ao receber aqueles espíritos inferiores. Simplesmente os ouviu, com paciência, com atenção, e trouxe um ensinamento, uma palavra de consolação. Trouxe algo positivo. Pensemos nisso. Jesus, então, começa a responder Nicodemos com Amém, amém. Amém é uma palavra que se tornou universal. Ela foi transliterada diretamente do hebraico para o grego do Novo Testamento. Então, para o latim, inglês e muitas outras línguas, inclusive o português, seu significado é firme, em verdade, verdadeiramente, assim seja.
No início de uma afirmação quer dizer em verdade, verdadeiramente. Jesus a usou desse modo várias vezes, e no final da afirmação pode ser entendida como um assim seja, que assim seja feito. Segundo William Hendrickson, estudo do Novo Testamento e escritor de comentários da Bíblia, ele afirma que essa expressão é usada em declarações que afirmam ou confirmam uma verdade solene. E diz ainda que, em muitos casos, a expressão em verdade vos digo introduz uma declaração que difere da opinião ou da expectativa popular, ou mesmo causa surpresa no ouvinte. E aí, já o Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, vai afirmar que as afirmativas no Evangelho precedidas da locução na verdade te digo, expressam não apenas a autenticidade das palavras do Cristo, mas também evidenciam de modo inequívoco que o registro que está sendo trabalhado se fundamenta nas bases do equilíbrio universal. A verdade, refletida com toda a intensidade na pessoa do Cristo, guarda fidelidade com a própria lei, a manifestar-se com plenitude em todas as faixas da evolução. Além disso, o termo Amém é um acróstico de El Melech Niman e significa Deus, meu rei, está comigo. Ou seja, significa que seu propósito é do bem e que você vai auxiliar alguém. Ou seja, nas palavras de hoje, diríamos, ok, deixa eu te ajudar. Então é muito comum no meu espírita participarmos de grupos de estudos, reuniões da instituição a que pertencemos, enfim. E quando chega o final dos trabalhos, vem o coordenador e pede para alguém fazer aquela prece. Aquela bendita prece. Nesse momento se instala um silêncio quase que eterno, se não fosse quebrado por uma alma boa, né? Isso quando o coordenador não indica alguém para fazer a prece, pois sabe que ninguém vai se manifestar. Salvo os casos de vergonha extrema, que precisam ser tratados, diga-se de passagem, essa situação é um termômetro para todos nós. E digo isso porque muitas vezes nós não temos vergonha de falar palavrão, fazer piadas pornográficas, contar piadas preconceituosas, etc. Às vezes parece que ficamos até mais fortalecidos porque fizemos uma roda de amigos rir com esse tipo de atitude. Nos acham até mais legal. Mas às vezes é melhor calar. Mas a verdade é que esse tipo de atitude nos revela ainda um caráter que necessita ser polido. E não podemos negar que se já somos hábeis em poluir o ambiente sonoramente, atraindo companhias indesejáveis, somos também perfeitamente capazes de iluminar o nosso coração e o ambiente fazendo uma prece, sugerindo uma palavra amiga, auxiliar informando. Vejam que é a forma de como usamos a nossa fala. E é lógico que o lugar que frequentamos também vai contar muito. Quem sabe se ao buscarmos melhorar o nosso vocabulário e o conteúdo do nosso coração, não apareçam oportunidades de usarmos a nossa fala para o bem? Seguindo adiante, vamos ver que a expressão te digo é o ato de Jesus falar, ensinar, expressar a vontade do Pai que está nos céus. Quando há uma expressão que contém um verbo ativo, uma ação, é interessante buscar conexão deste verbo com outros pontos do Evangelho, como, por exemplo, trazer aqui Simão Pedro quando disse ao Cristo: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. E também quando Jesus, nessa mesma passagem, diz: As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Vejamos que o te digo se relaciona com a palavra palavras. Assim podemos estabelecer uma conexão. Dessa forma, Jesus estava falando palavras de vida eterna a Nicodemos. Jesus não falava apenas para corpos físicos. Jesus falava para espíritos imortais. Ou seja, toda a lição do Evangelho é para esses indivíduos. E só acrescentando, Jesus falava para espíritos imortais encarnados e desencarnados, ou seja, para toda a humanidade terrestre deste e do outro lado da vida. Para ouvir o que sai da boca de Jesus, é importante educarmos o nosso ouvir. Nicodemos havia interpretado a lei somente pela visão intelectual, não trazendo o viés do coração. Por isso que o Cristo em muitas passagens asseverava: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E transpor a barreira cerebral para acolher o Evangelho no coração ainda é uma grande dificuldade, porque atualmente se dá muito valor a títulos acadêmicos, premiações, metas alcançadas.
Em paralelo a isso, temos a evolução constante da tecnologia, onde quem domina mais os saberes leva mais. Esses são os Nicodemos da atualidade, empanturrados do conhecimento do mundo e muito pobres de espiritualidade. Não é possível compreender a vida e o propósito do Cristo se nosso cálice de saberes estiver transbordando, derramando. Não tem como caber o Evangelho junto com o orgulho, a vaidade e o egoísmo no mesmo recipiente. Para renovar o conteúdo do cálice, é preciso derramar, se despir, se desfazer, deixar de curtir muita coisa existente em nosso mundo que é extremamente materialista e sedutor. E quantos ainda estão mortos para as realidades da vida? É preciso querer vibrar no amor para primeiro entender a si mesmo, pois não somos somente intelecto, e entendendo a si mesmo, começaremos a compreender as dores e as alegrias dos outros. Bem, agora chegamos na metade desse versículo, e daqui para frente será a parte mais importante dele, quando está escrito que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver no reino de Deus. Logo de cara percebemos que Haroldo Dutra Dias nos facilitou muito a compreensão do versículo quando usou o verbo gerar, pois nessa tradução dele ele trouxe essa palavra, né? Quando na maioria das vezes, na maioria das traduções, é utilizado somente o verbo nascer. E na nota do rodapé, o Haroldo nos esclarece que o verbo está na voz passiva. Em grego é a palavra egnesen, que significa gerar, ser ou tornar-se pai de alguém, dar à luz, que é a conjugação do verbo genao, que significa gerar, dar à luz, causar. Que por sua vez é o mesmo verbo utilizado no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e etc. Aqui também é o verbo egnesen. Portanto, o sentido aqui de nascer de novo, como está em muitas traduções, é o de realmente ser gerado no útero de uma mulher e reencarnar. Temos então agora na tela a genealogia de Jesus. Então, o verbo gerou, que está contido em todas as frases, é o mesmo que está no versículo 3 de João, o qual estamos estudando. Segundo Severino Celestino, muitas traduções evitam o de novo, porque a palavra grega para nascer de novo é anoten. E anoten tem dois significados, que podem ser de novo ou do alto. Já a palavra que Jesus usa no original é imilo yaled ish, se o homem não nascer de novo. Essa é uma passagem escrita por um artista, onde João Evangelista sempre se utilizava de dualidades em seus textos. Por exemplo, luz-trevas, verdade e mentira, anjo da luz, anjo das trevas, e aqui ele escolheu a palavra anotem para causar esse impacto. Então, de toda forma, do alto pode ser interpretado como algo que vem de Deus, como lei divina, onde é preciso ser gerado, nascer do alto, nascer de Deus, para depois aprender e evoluir aqui embaixo na reencarnação. Deus nos cria, mas não nos deixa vivendo no mundo espiritual indefinidamente. É preciso reencarnar. É na reencarnação que se tem a oportunidade de aprender. Vejamos então a pergunta que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma comunicação do Espírito São Luís, guia de Kardec. 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma justiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Ou seja, nascer de novo.
A vida material está cheia de fatos que nos lembram a verdade da reencarnação. Exemplo, tratamos um serviço com um operário. Ele vem tantos dias à nossa casa quantos forem necessários para concluí-la. Os dias de trabalho corresponderiam às encarnações, as noites, os intervalos passados nos planos espirituais. Só através das múltiplas vidas o homem aprende a progredir. A reencarnação explica as diversidades existentes no mundo. Aliada à lei de causa e efeito, abole o céu e o inferno. Coloca cada um recebendo segundo as suas obras. Todos com amplas possibilidades de reabilitação em mais ou menos tempo, de acordo com a disposição de cada um. A tarefa, não terminada hoje, continuará amanhã. O mal hoje, amanhã ou depois será retificado. Assim, também virá a recompensa do bem. Então, com a reencarnação, nós sentimos solidários uns com os outros, conforme nos esclarece Damasceno Sobral. Agora vamos caminhar para um outro ponto do versículo, o finalzinho do versículo, no trecho que diz: não pode ver o reino de Deus. O interessante é que a expressão reino de Deus aparece somente uma vez no Evangelho de João, enquanto que em outros evangelhos aparecem várias vezes. E essa noção judaica do reino de Deus implica em um modo de existência radicalmente novo, e é o que João também chama de vida ou vida eterna. São também sinônimos. Segundo Damasceno Sobral, ver é contemplar de mais ou menos perto. Com a reencarnação, já vemos que a paz, o entendimento, a harmonia são possíveis. Ver é como divisar, não porém apropriar-se. Ver o reino de Deus é acordar para o fato que ele se encontra ao nosso alcance. Então, ver é o primeiro passo. Um exemplo prático disso é a realização de uma viagem. Por exemplo, eu quero viajar daqui para o Japão. Para isso, eu preciso definir onde, quando e como vou. Ou seja, preciso montar o planejamento de uma viagem. O fato de eu ter preparado toda a viagem não implica que eu já tenha feito a viagem. Eu sei o caminho, mas eu ainda não cheguei lá. Analogamente, o mesmo se deu com Nicodemos, pois aprendeu com Jesus como chegar no reino de Deus, reencarnando várias vezes. Sem a reencarnação, não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos, às sensações da matéria. Com a reencarnação, abrem-se novas oportunidades de aprendizado e de renovações espirituais, propiciando impulsos evolutivos significativos. As encarnações nos propiciam oportunidades para entender que o reino de Deus está em nós, não em algum outro lugar, conforme nos esclarece o livro 2 do EAD. O que de fato então significam as expressões reino dos céus, reino de Deus, vida eterna? Segundo a mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada A Rigor, no livro O Espírito da Verdade, significa o estado de sublimação da alma, criado por ela própria através das reencarnações incessantes. Esse é o reino de Deus. Ou seja, é aquele espírito que se depurou, se purificou, é a glorificação do justo, é a ressurreição dos mortos, é aquele que não precisa mais encarnar. É aquele que não depende mais das reencarnações para evoluir. Não atingiu o nível máximo ainda de perfectibilidade, mas segue então para um novo modo de existência, que é radicalmente novo. A evolução do espírito é infinita, então ela não para. E para finalizar, extraímos o pensamento do autor Meyer Pearman, onde no livro Através da Bíblia, livro por livro, vai nos trazer que Nicodemos, que era da opinião judaica comum, pensava que o reino viria com grande demonstração exterior, que o reino seria inaugurado pela aparição gloriosa do Messias. Jesus lhe explica que devia ser inaugurado pela morte do Messias. Era dessa forma que Nicodemos imaginava o reino de Deus. E isso está evidente também no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 9 e 10, quando Jesus faz a famosa entrada triunfal em Jerusalém montado no jumentinho. Os que iam à frente e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor.
Bendito o reino que vem de nosso pai Davi, hosana nas alturas. Eu lembro que quando garotinho ia posar na casa da minha avó Faustina e ela me levava na missa todo domingo pela manhã. Eu ia todo bonitão, imagina um polaquinho de tênis, calça jeans, camisa, né, amarelinho claro e um blusão de lã bem bordô. Imagina a cena. Realmente os anos 80 era uma coisa doida, né? E minha avó participou muito do movimento católico na época. Sempre foi uma pessoa muito religiosa. E não tinha muita frescura, não. A gente levantava às 7 da manhã para se aprontar para ir na missa às 8 horas. E, gente, eu frequentei tanto a igreja com ela que até a adolescência continuei frequentando que acabei decorando as falas também e as músicas que eram cantadas. E fazendo esse estudo eu percebi que cantava esses versículos 9 e 10. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana, hosana, hosana nas alturas. Eu cantava os versículos e nem sabia. E nem sabia o que era hosana também. Fui descobrir por esses dias fazendo o estudo. Hosana é um termo proveniente do hebraico que significa salva-nos, te imploramos, ou te imploro. Fechando parênteses então, voltando, né? Realmente o povo judeu estava associando a instalação do reino de Deus na terra com a chegada do Messias. De fato, a nossa possibilidade de alcançar o reino de Deus veio com Jesus entre nós, só que cada um a seu tempo, a partir dos exemplos sublimes que tivemos dele, para conseguirmos alcançar a espiritualidade superior. Porque antes, conforme está em Mateus, desde o tempo de João Batista, quando Elias, o reino dos céus era tomado pela violência, ou seja, pela aplicação da lei olho por olho, dente por dente. E como nos explica Kardec, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Não é o que a doutrina espírita nos diz? Fora da caridade não há salvação? Bom, pessoal, finalizamos mais um versículo dessa passagem e vamos no próximo vídeo verificar como Nicodemos prosseguiu esse diálogo com Jesus. Lembrando que os vídeos anteriores já estão disponíveis em nosso canal e aqueles que quiserem saber mais quais foram os critérios adotados para fazer esse estudo podem acessar o vídeo 00, que está tudo explicado lá. Não deixe de comentar aqui embaixo e continue aguardando novas sugestões e palavras para os nossos futuros estudos. Agradecendo a sua atenção, que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!